Este vídeo é um convite à pausa. Não para desistir, mas para entender. Entender por que, em pleno século XXI, uma mulher forte ainda assusta. Porque, quando você conquista a independência, opinião e presença, dizem que você passou da medida. Esse vídeo é para você que já se perguntou se é demais, para você que cansou de andar em pontas de pé para não ferir o ego de ninguém. Fica até o fim, porque o que a gente vai dizer aqui, ninguém diz em voz alta, mas todo mundo sente. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já segue o canal Positividade em Amor Próprio. Aqui, a gente não te diminui para caber. A gente te fortalece para transbordar. Vivemos uma era curiosa. Os discursos falam sobre igualdade, mas as dinâmicas ainda estão desequilibradas. Os homens que durante décadas foram tratados como protagonistas por padrão, agora se dizem raridade, se dizem valorizados. E de certa forma, são mesmo. Não. Porque mudaram, mas porque o padrão de exigência social com eles continua baixo. Enquanto isso, as mulheres precisam ser tudo. O tempo todo. Sem errar. Você tem que ser bonita, mas natural. Independente, mas que não assuste. Inteligente, mas que não corrija. Segura, mas que precise de um colo. Você tem que trabalhar, pagar boletos, cuidar do corpo, cuidar da cabeça, estudar, se equilibrar emocionalmente, ter bom humor e ainda parecer leve. Porque se demonstrar cansaço, perde o encanto. E se for muito boa, vira ameaça. Enquanto isso, tem homem que basta aparecer que já é chamado de homem de verdade. E o que é esse homem de verdade, afinal? O que não trai? O que não mente? O que respeita? Se for isso, a régua tá realmente no chão. Porque esse deveria ser o mínimo. Mas o mínimo virou luxo. E o básico virou prêmio. Homem com empatia é tratado como raridade. E mulher com firmeza é chamada de exagerada. Tem muito perfil. Pouca presença. Muita fala bonita no feed. Pouca atitude no olho. Muitos querem mulheres inteiras, mas não sabem lidar com a intensidade que isso exige. Querem a luz, mas não a profundidade. E quando encontram uma mulher com brilho próprio, tentam abafar, porque não aprenderam a dividir o palco. Porque, no fundo, ainda querem ser o centro da história. Ainda acreditam que são os reis do jogo. O problema é que o jogo mudou. E muitos não perceberam. Porque agora não basta ser homem. Precisa ser homem disposto, presente, maduro, capaz de lidar com uma mulher que já se escolheu antes de ser escolhida, que sabe onde quer chegar, que tem clareza do que vale e não se submete a qualquer presença pela metade só para dizer que tem alguém. Os disponíveis, muitas vezes estão emocionalmente ausentes, ou ainda grudados na barra da saia da mãe, moram com os pais até os 40, e não é para cuidar, é por conveniência. Ou então são os que vivem de relações líquidas, que se derretem no primeiro, sinal de profundidade. Querem tudo fácil, raso, sem entrega. E quando encontram alguém que exige presença, recuam. Mas não é porque você exige, é porque eles não sustentam, não têm base. Não foram ensinados a aguentar a força de uma mulher inteira. Foram ensinados a ser adorados. E agora não sabem lidar com mulheres que não orbitam em torno de seus desejos. Você já deve ter sentido isso na pele. Aquela sensação de que, para ser aceita, precisa se encolher um pouco. Falar menos. Não parecer tão segura. Fingir que não sabe. Diminuir a sua luz para não ofuscar. Mas cá entre nós, quando foi que isso virou regra? Quando foi que ser você virou demais? A verdade é que, para muita gente, mulher forte ainda é um problema. Porque ela é livre. E a liberdade assusta. Porque ela não tolera pouco. E quem oferece pouco não sabe lidar com isso. Porque ela não aceita silêncio onde deveria haver diálogo. E isso exige maturidade. Porque ela já se encontrou. E quem não se encontrou, se sente ameaçado. Mas você não foi feita para caber nas medidas de ninguém. Você não é exagero. Você é inteira. E é por isso que você incomoda. Porque você ocupa o espaço que é seu por direito. Porque você não pede licença para existir. O que a gente começa a construir aqui é o reconhecimento dessa força e também a libertação dessa culpa. A culpa de ser demais, a culpa de incomodar,
a culpa de não ser agradável o suficiente. Essa culpa não é sua. Essa culpa foi colocada em você. E chegou a hora de devolver. A gente ainda vai falar sobre o que esperam de você, sobre os moldes invisíveis que tentam te prender, sobre as comparações, as exigências, os silêncios forçados. Mas acima de tudo, vamos falar sobre o valor de ser você. Inteira, autêntica, forte e livre. Afinal, no xadrez, o rei pode até ser importante, mas quem manda no jogo é a rainha. Tem algo que ninguém te conta, mas que você sente. O problema nunca foi você ser forte. O problema é que a sua força desorganiza os planos de muita gente. Porque quando você entra em um ambiente sabendo o que quer, sabendo o que vale, sabendo o que aceita, você deixa sem função quem se acostumou a lidar com mulheres que se moldam, que se encolhem, que fazem de tudo para caber. É por isso que te chamam de difícil. Não porque você é, mas porque você não aceita migalhas. Porque você questiona. Porque você não finge que está tudo bem quando não está. Porque você diz o que pensa, com a voz firme de quem cansou de engolir palavras para manter o clima leve. Porque você não aceita virar coadjuvante na própria história só para agradar. O protagonista é errado, a régua mudou. Mas não para todo mundo. Enquanto você estudou, trabalhou, se reconstruiu depois de cada tombo e ainda teve que sorrir no final do dia. Muita gente ficou parada no tempo, achando que bastava aparecer para ser suficiente, que o charme resolveria tudo, que a ausência de esforço era charme, que a irresponsabilidade emocional era liberdade. Mas você não está mais disponível para esse tipo de troca. Porque agora você entende que a beleza de estar sozinha é bem maior do que a dor de se perder para estar acompanhada. Você já viveu bastante para saber que presença sem entrega é ruído, que palavras sem ação são promessas vazias, que homem que diz que gosta de mulher forte, mas tenta controlar cada passo seu, só gosta da ideia, não da realidade. E o mais cruel é que o sistema ainda espera que você seja equilibrada. Equilibrada mesmo carregando o peso do mundo. Que você tenha opinião, mas que seja flexível. Que você seja bonita, mas não chamativa. Que você seja interessante, mas não desafiante. Que você saiba o seu lugar. E o seu lugar, segundo eles, ainda é o de quem espera. Quem espera ser escolhida. Quem agradece por ser notada. Quem não reclama por estar incompleta, e você cresceu ouvindo isso. De formas sutis. Na propaganda que mostrava a mulher como prêmio. No comentário que dizia que mulher que fala demais assusta. No elogio que vinha seguido de mas. Linda, mas séria demais. Esperta, mas brava. Independente, mas solitária. Sempre um porém. Sempre uma tentativa de colocar você no lugar certo. Mas agora você percebe. Não é você que está errada. É o lugar que quiseram te dar que nunca te serviu. Porque você não nasceu para ser o aplauso. Você nasceu para ser presença. Para ser centro. Para ocupar com firmeza a vida que construiu. E isso incomoda quem ainda acredita que mulher boa é mulher quieta. Mulher ideal é a que sorri e concorda. Mulher perfeita é a que não confronta. Você confronta. E é por isso que chamam de exagero o que na verdade é coragem. É por isso que te acusam de ser fria quando você apenas não tolera a falta de entrega. É por isso que dizem que você não dá chance quando você só não abaixa sua régua para caber em histórias rasas. A realidade é que muitos homens ainda não entenderam que não é sobre ter mulher. É sobre ser homem o bastante para dividir a vida com uma mulher que já aprendeu a se bastar, que não aceita ser metade de nada, que não negocia sua verdade por companhia, que não reduz o que sente só para parecer leve. E você que já ouviu que precisa ceder, que já tentou se encaixar, que já diminuiu o tom para não parecer intensa, que já riu sem vontade para manter o clima. Você que já se adaptou demais, já se apagou demais, já deu chance demais, já perdoou demais. Chega. Não dá mais para romantizar o esforço de ser aceita, porque o amor não é lugar de disputa, nem de performance. É lugar de encontro. E você merece ser encontrada inteira. Do jeito que é. Sem cortes, sem moldes, sem roteiro. No fundo, você sempre soube. Só precisava de alguém para te lembrar. E talvez seja esse o papel deste vídeo.
te lembrar de tudo o que tentaram fazer você esquecer. Que você é força, que você é farol, que você não é exagero. Você é presença. E quem não sabe lidar com isso, que aprenda ou que passe. A gente ainda vai falar sobre como reconstruir esse amor próprio depois de tantas tentativas frustradas. Vamos falar sobre como se manter firme mesmo quando tudo ao redor pede para você se curvar. Mas agora, respira, porque você não está sozinha. E sua força não é um defeito, é um farol. E farol não abaixa o brilho para agradar barco nenhum. Você não é difícil. Você é inteira. E isso assusta quem nunca teve coragem de se montar por completo. Porque ser mulher no mundo de hoje é viver em um equilíbrio constante entre resistir e existir. Entre se proteger e se permitir. Entre carregar o peso das próprias escolhas e ainda ser julgada por não se encaixar na caixinha que esperam de você. Eles dizem que homem virou artigo de luxo. Que agora basta aparecer para ser valorizado. Mas ninguém fala que mulher virou sinônimo de desempenho. Que a cada dia precisa provar seu valor, mesmo já tendo feito muito mais do que era esperado. Que precisa se manter interessante, leve, atraente, decidida e ao mesmo tempo acessível. Que precisa ser intensa, mas não demais. Emocional, mas sem drama. Livre, mas disponível. E ainda assim, com tudo isso nas costas, você escuta que talvez o problema seja você. Que talvez você seja exigente. Que talvez esteja esperando demais. Quando na verdade você só cansou de aceitar menos do que merece, é fácil dizer que o amor tá difícil. Difícil mesmo é se manter fiel a si mesma num mundo que tenta o tempo todo fazer você se moldar. É seguir acreditando que existe reciprocidade sem precisar se diminuir. Que existe companhia sem controle. Que existe admiração sem competição. Que existe um alguém que não vai fugir diante da sua profundidade, mas vai querer mergulhar com você. E sim, esse alguém existe. Mas não aparece enquanto você se corta em pedaços para caber nos moldes errados. Ele aparece quando você sustenta quem você é. Quando você não se silencia para manter a paz. Quando você entende que a solidão digna é melhor que a presença de quem te fragmenta. Você passou tempo demais achando que precisava agradar. Que precisava ser aceita. Que precisava esperar ser escolhida. Mas hoje você entende. Você não precisa de ninguém que não saiba enxergar tudo o que você é. Você não precisa de alguém para te completar. Você precisa de alguém que te acompanhe. E que saiba, com maturidade e verdade, que mulher como você não é exagero. É força. E se força assusta, o problema não é seu. O problema é de quem só aprendeu a lidar com mulheres moldadas, submissas, rasas. O problema é de quem ainda acredita que só os homens podem ser o centro do jogo. De quem esqueceu que no xadrez da vida, o rei pode até ser importante, mas é a rainha que se move em todas as direções, que protege, que avança, que comanda. Você é essa rainha. Não a que espera ser salva, mas a que já entendeu que não precisa ser aceita por quem não tem coragem de se encontrar. Você não está aqui para caber. Está aqui para viver. Com verdade, com intensidade, com presença. E se no meio do caminho parecer que tem algo errado com você por não ter encontrado alguém que te acompanhe, lembra, não é você. É o mundo que ainda está aprendendo a lidar com mulheres que não abaixam o tom. Que não imploram por atenção. Que não aceitam menos do que merecem. Você não é demais. Você é tudo. E tudo só assusta quem ainda vive de metades. Se esse vídeo tocou o seu coração de algum jeito, se você se viu em alguma parte dessa fala, se sentiu que alguém finalmente verbalizou aquilo que você sempre pensou em silêncio, então fica com a gente. Aqui no Positividade em Amor Próprio, a gente constrói juntas esse caminho de força, amor e liberdade. Se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com alguma mulher que precisa ouvir isso hoje. Porque a gente não veio para caber em moldes, a gente veio para quebrá-los.